Em até 2030, mais da metade das mulheres entre 25 e 44 anos vão ser solteiras e sem filhos. Mas o que a mídia empurra pra gente é que homens solteiros são solitários, mas mulheres solteiras são empoderadas. E se eu te dissesse que a próxima pandemia, o próximo colapso na nossa sociedade não vai atacar nosso corpo, nossa saúde, mas sim a nossa vida emocional? E se ela já estiver se espalhando silenciosamente dentro das casas, dos apartamentos, por detrás das telas? E não é um vírus, não é uma crise financeira, não é algo que aparece no noticiário todo dia. Eu estou falando de algo que afeta a nossa essência, a nossa conexão humana. Já pararam para pensar que talvez no futuro não tão próximo assim, que estamos construindo, seja um futuro de solidão, de envelhecermos sozinhos? Eu sei que parece um choque, mas a gente precisa falar sobre isso e tem até um estudo super relevante que eu citei no começo do vídeo, do Instituto Morgan Stanley, que é uma das maiores instituições financeiras do mundo, que fez uma projeção que parece ser bem sincero e para muitas pessoas não parece tão surpresa assim. Eles dizem que até 2030, ou seja, daqui a pouquíssimos anos, 4 anos em específico, quase metade das mulheres em idade produtiva, em idade fértil, ali entre seus 25 e 44 anos, vai estar solteira e sem filhos. É quase a metade. E não é apenas um número, é um retrato que a gente, querendo ou não, está vendo logo no começo da nossa sociedade. E porque certos movimentos que começam com F, terminam com A, e também, querendo ou não, a rede está influenciando esse tipo de comportamento das pessoas, principalmente do público feminino. Mas antes de começar com o assunto principal, não se esqueça do seu like, que é muito importante, de comentar uma coisa aleatória como solteiro. E se você fizer isso, eu vou deixar um like no seu comentário, beleza? Então vamos começar aqui pelo cenário atual que a gente está vivendo aqui no Brasil, mas a gente pode até equiparar com outras realidades no mundo afora. A gente, cara, nunca tivemos tanta liberdade individual, vocês aceitando ou não. Nunca tivemos tantas opções e também nunca foi tão fácil viver sozinho. Só que ao mesmo tempo, nunca houve tantos relatos de solidão, ansiedade social e dificuldade de formar relacionamentos duradouros. E antes que alguém me entenda errado, isso não é sobre julgar escolhas, não é sobre dizer que alguém deveria casar ou ter relacionamentos ou ter filhos, não é isso. É a gente compreender as consequências sociais quando um número cada vez maior de pessoas vive desconectado de vínculos sociais profundos e duradouros com outras pessoas. E querendo ou não, vocês aceitando ou não, querendo omitir, existe sim certas influências de movimentos que acabam modulando o pensamento, ideologias, os princípios e valores dessas pessoas. Porque a questão não é estar solteiro, a questão é estar sozinho e essas coisas são diferentes. E por que será que vai afetar principalmente as mulheres em idade fértil e muitas vezes as consequências, quanto mais idade elas tiver, mais vai ter consequências tanto reais quanto sociais para elas? Bom, o primeiro ponto que eu posso colocar para vocês é que muitas mulheres estão adiando o casamento. A ideia de casar jovens, ter filhos cedo, já não é mais regra para todo mundo, né? Muitas delas estão escolhendo focar na carreira, nos estudos, em viagens, em autoconhecimento. A vida solteira, antes vista como uma fase de transição, agora é apenas uma escolha de vida para muitas. E é super válido, claro. Só que um adendo aqui. Geralmente, quando elas focam na carreira, nos estudos, na questão da profissão, se elas têm um sonho de ser mãe, de conhecer uma pessoa, conciliar a carreira profissional com a maternidade, com o relacionamento, o casamento, nos moldes tradicionais, entre aspas, assim que eu posso dizer, vai ser muito mais difícil. Não é que vai ser impossível, mas fica mais difícil, porque acabam focando, colocando mais energia em um objetivo principal e acaba deixando as outras de lado. E a gente sabe, não vamos ser hipócritas aqui, que tem mulheres que, mesmo tendo uma posição profissional lá em cima, elevada, etc., muitas delas acabam se frustrando por não conseguir ter relacionamentos ou a questão da maternidade, porque, querendo ou não, escolheram isso ou até mesmo colocaram na cabeça dela que esse era o objetivo dela de vida e não construir uma família. O segundo ponto aqui é a opção por não ter filhos ou até adiar a maternidade. A pressão social para ser mãe diminuiu drasticamente e as mulheres estão se sentindo mais livres para decidir sobre seus futuros. E de novo, isso é um avanço em termos de autonomia, mas quando a gente junta tudo isso, começa a ter um certo padrão entre elas.
Porque de certa forma, sempre foi julgado isso na cabeça delas desde cedo. Ah, você não precisa ser mãe, não precisa construir uma família, se você tem que focar na sua carreira, etc. Mas Os as homens hoje em mesmas dia se pessoas que falam pra esforçam pra elas gostar focar de na mulher. carreira, focar na questão profissional, isso e aquilo, adiar os relacionamentos, adiar a maternidade, não ter filhos, essas mesmas pessoas têm uma família, têm uma estrutura, têm um parceiro de vida e, em contrapartida, jogam esse argumento para as outras mulheres fazerem aquilo que elas não fazem. A gente vê muito isso, principalmente nas redes sociais de influencers femini, né? Vocês conhecem muito bem, os que jogam sempre esse argumento. E esse tipo de movimento que eu falei para vocês tá ganhando muita força nas redes sociais. Através das influências que estão levando essa mensagem para milhões de mulheres brasileiras e do mundo todo. Elas desconstroem a ideia de que a felicidade feminina está atrelada ao casamento, à maternidade ou até mesmo relação normal com a figura masculina. Frases como, por exemplo, filho não é sinônimo de felicidade, ou nenhuma mulher é menos mulher por não ter filhos, se tornaram mantras para muitas. E é que nem eu cito anteriormente para vocês, cada um faz o que quer da própria vida, e isso é indiscutível. Mas precisamos entender as consequências coletivas das escolhas individuais quando elas começam a se tornar uma tendência massiva. O que está acontecendo é tipo assim, você tem influenciadoras com milhões de seguidores falando sobre os perigos dos relacionamentos, sobre como os homens são problemáticos, que o homem já nasce com aquela carga de tudo que é errado no mundo é por conta dele, sobre como ter filhos vai destruir sua carreira, o seu corpo, que essa é uma questão que eu vejo muito nas redes sociais. Muitas mulheres que já foram mães relatam isso para a mulher não ser mãe, por causa que, né, o corpo dela mudou drasticamente, que eu nem preciso falar aqui o que mudou. A questão da sua liberdade, que se você tá num relacionamento, que se você tá com um homem, você vai ter que ser submissa, isso, aquilo, você não vai viver a vida, né? Se é que você não entende o que elas querem viver, as experiências, as aventuras. Parte dessas coisas são aceitas por elas e sem nenhum questionamento. E eu não estou falando que não existe machismo, que não existe uma sobrecarga feminina ou que muitas mulheres realmente sofrem relacionamentos tóxicos. Mas, e tem um mas aqui, quando você pega e prega essas experiências negativas e transforma elas em regra universal, quando você começa a pregar que todo relacionamento é ruim, que todo homem é problema, que ter família é uma armadilha, que você vai ser infeliz, aí a gente começa a criar um outro tipo de problema. Porque olha o que está acontecendo. Tem mulheres de 18, 19, 20 anos que já tá decidindo que nunca vai casar, que nunca vai ter filhos, que nunca vai ter relacionamento sério e já fizeram até cirurgias para retirada do útero, isso e aquilo. E elas já tomaram essa decisão não porque elas tiveram umas experiências ruins, mas porque ela consumiu tanto esse tipo de conteúdo, dizendo que relacionamentos são ruins e outras coisas a mais, que o pensamento dela já foi modulado, transformado para seguir essa ideologia. E trazendo agora no âmbito dos homens, né, majoritariamente masculino, o movimento que vocês conhecem muito bem, a Red Pill, que por vezes é polarizada, que ganhou muita força na internet, ainda tem muita força, especialmente, né, os coaches de masculinidade. Resumindo aqui, a ideia central é inspirada daquele filme Matrix, que os homens precisam despertar para uma suposta realidade onde a sociedade e as leis e até as mulheres estão agindo contra eles. E, gente, deixando claro aqui, eu não sou nenhum Red Pill ou coisa assim do tipo, só que vocês precisam entender uma coisa. Algumas pessoas desse movimento, querendo ou não, trouxeram verdades que muitos homens não sabiam sobre os relacionamentos, a questão de leis, a questão de que você muitas vezes vai ser usado, vai ser visto como apenas uma ferramenta, voltado um pouco nos relacionamentos. Você tem que chegar em situações que pode acontecer ou que estão acontecendo nos relacionamentos, e isso, o movimento Red Pill, que vocês aceitam ou não, fez um meio que despertar perante os homens e até em algumas mulheres. E isso está influenciando e já influenciou a questão de evitar relacionamentos, tanto casuais quanto sérios. E com esse mix, tanto de ideologia feminina e essa questão do movimento Red Pill, que tem pessoas ruins e pessoas boas de todos os lados, meio que já está conduzindo, já está levando essa questão do ser humano, né, da interação humana, cada vez mais aumentando o abismo entre homens e mulheres, de pessoas com pessoas. Então agora imagina o seguinte cenário: estamos em 2040, uma geração inteira envelhecendo, muitos morando sozinhos, menos filhos, menos casamentos e famílias menores.
E aí entra uma questão até de saúde pública. Quem vai cuidar das pessoas na velhice? Quem vai estar por perto? Quem vai compartilhar a rotina? Não é sobre obrigação, é também criando sobre uma estrutura social. Países como o Japão e Coreia do Sul já estão enfrentando desafios enormes com o envelhecimento populacional e a baixa taxa de natalidade. E isso as pessoas podem pensar que só vai impactar os relacionamentos, né? Mas não, cara, vai impactar a economia, a previdência, mercado de trabalho e até o equilíbrio emocional coletivo. O Brasil, nesse contexto, ainda é um país jovem. Mas você imagina se acontecer num nível alarmante, como os dados e que a gente está vendo, pode, no futuro bem próximo, já estar se concretizando. Os colapsos dos sistemas de suporte social, né? Quem vai cuidar de uma geração inteira que está envelhecendo daqui a 20, 30 anos, quando tiveram uma proporção gigante de idosos e pouca gente com idade produtiva para sustentar o sistema. E fora ainda a consequência da saúde mental, que vai ser em queda livre. A gente já está vendo os números de deprê e ansiedade explodindo, principalmente entre os jovens. E muita gente atribui isso às redes sociais, à pressão, ao futuro incerto, mas esquece de olhar para a falta de conexões reais, profundas e significativas. Relacionamentos casuais ou sérios, quando saudáveis, são uma das maiores fontes de felicidade e significado da vida das pessoas. É uma verdade que poucos querem aceitar, porque você sabe muito bem que se você falar que a sua família, que o seu relacionamento te deixa mais feliz, te faz viver melhor, você é visto como alguém retrógrado, alguém machista. Se você for homem ou se for mulher, você é visto como submissa, que apoia o patriarcado, isso, aquilo. Só que a verdade nua e crua é isso, cara. Relacionamentos saudáveis, casuais ou sérios, se tornam, querendo ou não, uma fonte de felicidade e até um propósito maior na sua vida. Você se sente motivado muitas vezes a ter um objetivo, a chegar a um certo objetivo, te dá um plus a mais, entende? Filhos, a mesma coisa, e família, idem. Só que como é pregado em ideologias, todo esse tipo de escolha, se você fizer, você não vai ser feliz de verdade. E o que eu queria trazer para vocês com essa conversa toda não é voltar para os anos 50, onde a mulher tinha que casar, ter filho, porque a sociedade mandava, mas também não é ir para o extremo de demonizar relacionamentos, o homem, a família, os filhos, como se fossem prisões. O que eu quero deixar com vocês hoje é isso. Pense no futuro que vocês realmente querem, não no futuro que o algoritmo, que influenciadores está vendendo para vocês, está pregando, mas sim o seu futuro, a sua própria escolha. Você quer mesmo envelhecer sozinho? Você quer mesmo nunca experimentar ter uma família, seja lá o formato que for? Você quer mesmo passar a sua vida toda focando só nos trabalhos e hobbies, sem nunca construir conexões com pessoas? Se a sua resposta for sim, beleza, a vida é sua, escolha totalmente sua. Mas se a resposta for não, se lá no fundo você quer ter alguém, quer ter uma família, quer ter filhos, quer ter uma conexão, então não deixe a narrativa das redes sociais, de movimentos, ideologias, né, grupos femininos, te impedir de tentar, tanto se você é homem ou mulher, independente do que for. Porque, meus amigos, se já tem estudos de instituições sérias, daqui a poucos anos, o número de mulheres solteiras, o número de pessoas sozinhas e solitárias vai crescer um número tão drástico, então cabe você a querer entrar nessa manada toda ou ir contra ela. Mas enfim, essa foi apenas a minha opinião, esse foi apenas meu ponto de vista, e se você concorda ou discorda, deixa aqui nos comentários. E se você tem um tema de vídeo, assim como foi esse, que foi sugerido pelo inscrito Luiz Felipe, deixe aqui nos comentários. E se você quer ter mais prioridade, deixe junto com um valeu demais. E tem algumas formas que vocês podem me ajudar financeiramente para me manter nessa plataforma. Com um apoia-se, ou lendo o QR Code, ou copiando e colando o Pix que está aqui na descrição. E da forma grátis que vocês estão cansados de saber, deixando seu like, comentando qualquer coisa aleatória para engajar o vídeo e se inscrevendo no canal. No mais, sucesso para todos vocês e até a próxima.